O grande problema da instituição evangélica é que é muito mais fácil proibir, amedrontar do que ensinar. E por isso, a grande realidade dos dias de hoje são pessoas prisioneiras por falta de ensino. Prisioneiras porque não conhecem o outro lado da moeda. Prisioneiras do medo, prisioneiras da culpa, prisioneiras da religiosidade. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre isso, sobre esse problema seríssimo da instituição evangélica, principalmente no Brasil, que tem aprisionado tantas pessoas inocentes e de um coração maravilhoso. Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. Esse canal que tem o propósito, a finalidade de ajudar você a se libertar do cativeiro da religiosidade, da escravidão da religiosidade. E antes de entrarmos nesse assunto de hoje, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, ative as notificações e ao final desse vídeo, curta, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que ela precisa conhecer o outro lado da moeda. Ela precisa ser livre. De repente é um amigo, é um familiar, é uma pessoa que tem um excelente coração, mas com relação a isso ela é uma pessoa inocente. E quanto mais inocente a pessoa é, melhor é para a instituição evangélica, porque ela se torna mais fácil de ser manipulada pelo sistema religioso. Uma pessoa inocente, ela acredita no que falam. Se pintam um monstro e dizem que ele é um santo homem de Deus, o inocente, ele acaba acreditando nessa propaganda enganosa. Bom, então faça isso. Compartilhe depois ao final do vídeo com alguém o que nós vamos falar aqui. Então nós começamos o vídeo falando que o grande problema da instituição evangélica hoje, principalmente no Brasil, é que é muito mais fácil proibir do que amedrontar, aterrorizar, do que ensinar as pessoas. Eu estava pensando sobre isso hoje, preparando o texto para gravar o vídeo. Inclusive escrevi aqui algumas coisas que vou compartilhar com você. Dentre elas, as pessoas mais prisioneiras, infelizmente, são aquelas que são mais religiosas. Quanto mais religioso, mais prisioneiro é. São aquelas pessoas, por exemplo, que não podem ou são proibidas de assistir uma novela, são proibidas de assistir o Big Brother, são proibidas de ouvir músicas seculares e, em alguns casos, são proibidas até de frequentar a casa de familiares, alegando que os familiares são incrédulos, que os familiares são roda de escarnecedores e etc, etc e etc. E o que é que a gente quer deixar claro aqui nesse vídeo? E não é indireta para ninguém, tá? O evangelho, ele é muito especial, sabe? O evangelho é algo muito especial, muito especial. E ele não veio para aprisionar ninguém. Só um detalhe, falando ainda dessas pessoas, que o que é que acontece? Quem mais proíbe, quem mais culpa, quem mais acusa, quem mais manipula as pessoas, quando você coloca uma lupa para saber quem é essa pessoa, ou quem são essas pessoas que proíbem, que tiram a liberdade do outro,
porque é isso que a religião faz, tira a sua liberdade completamente. Então, quando você coloca uma lupa para ver quem são essas pessoas que tira a liberdade, né, que amedronta, você percebe que elas são as verdadeiras prisioneiras. Eu posso falar sobre isso porque um dia eu fui um neopentecostal que proibiu e, na verdade, eu era um prisioneiro da religiosidade. E é isso que essas pessoas são. Então, Jesus, e é bom deixar claro isso, ele não estabeleceu nenhum código de conduta moralizante. Ele não estabeleceu, ele não veio para estabelecer nenhum código de conduta moralizante. Embora o evangelho ele é moral, né? O evangelho não é uma bagunça, o evangelho é moral. Mas ele não veio para continuar, Jesus não veio para continuar as proibições da antiga aliança, né? As proibições que eram feitas na antiga aliança. Ele não veio para isso. Pelo contrário, ele na cruz com o seu sacrifício nos proporcionou, digamos, uma liberdade, uma carta de euforia aqui, ó, na nossa consciência. Ele veio com esse propósito. E a religião chega a dizer, por exemplo, que a graça, que foi algo conquistado na cruz, a graça nos proporcionou também essa euforia de consciência, trouxe leveza para a vida cristã, mas a religião diz que a graça é liberal. Quem vive pela graça pinta, borda, faz o que quiser. E não é verdade, tá? Não é verdade. Eu queria que você deixasse aí a sua Bíblia preparada. Daqui a pouco eu vou ler com você aqui um texto que mostra que não é bem assim, né? Quando, por exemplo, nós seguimos o exemplo desse texto que eu vou ler para você, daqui a pouquinho eu falo onde está escrito para você acompanhar comigo, você percebe que a graça não é liberal, o evangelho de Cristo não é liberal, não é bem assim. E é isso que a religião tenta mostrar, que é liberal, que a pessoa que vive pela graça pode pintar, bordar, fazer o que quiser. Vamos lá, pega aí a sua Bíblia, vamos acompanhar esse texto juntos. Gálatas capítulo 5, deixa eu colocar aqui o meu óculos enquanto você se prepara aí. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Vamos lá, eu espero você abrir aí para você poder acompanhar comigo aqui o texto. Que diz assim, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Na religião, você deve seguir a Cristo por medo, pelo terror que colocam psicológico, emocional. O Evangelho nos ensina que nós devemos seguir a Ele por amor, para que nós não venhamos novamente nos sujeitarmos a uma vida de escravidão. E um detalhe antes da gente continuar lendo isso aqui, quando você serve a Cristo por amor, e aí é que está o tchan da coisa, você é consumido pela palavra, a palavra do Evangelho que você ouve. Você é consumido pelo amor, você é consumido pelo Espírito Santo. Quando você ama a Deus de verdade, até a vida para você vê ela com outro olhar, você tem uma outra interpretação da vida quando você ama a Deus de verdade. Quando a gente conhece a graça, quando a gente entende o que é o amor do Calvário, você não come mais lixo.
Você não come mais, você não quer comer mais lixo. Você não senta mais em qualquer lugar. Por isso cai por terra aquela ideia que a religião traz de que a graça é liberal, o evangelho é liberal. Não, não é isso. Então você não senta em qualquer lugar. Não porque Cristo te proibiu, né? Não porque Deus te proibiu de você ir a lugares, frequentar lugares, e sim porque você se desenvolveu, você amadureceu como cristão e digamos que você hoje tem um paladar refinado. Você hoje tem um paladar mais refinado, então você não come lixo, você não come qualquer coisa, correndo risco até de te fazer mal. O versículo 2 de Gálatas diz assim: Paulo falando, né? Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Quer dizer, se você se deixar levar, porque essa ideia da circuncisão é uma ideia que a religião trouxe. Sabe? É aquela coisa de cortar na carne, não a favor de Cristo, por causa de Cristo, por causa da placa da denominação, da placa da religião. Existem religiões que criaram até slogans. Eu sou tal. Eu sou católico, apostólico, romano. Eu sou da igreja tal. Criaram esses slogans, circuncidando as pessoas, não levando elas a Cristo, mas tornando elas escravas novamente, fazendo o caminho inverso do Calvário. Versículo 3, ele disse: e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, tá? Aquele que se permite que a religião te manipule e faça você voltar às práticas da antiga aliança, ele disse que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Você está voltando para a lei, vai ter que cumprir a lei. Versículo 4 diz: vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Você que voltou para a antiga aliança, Jesus não representa nada para você. Você não ama a Cristo. Você que faz as práticas da antiga aliança, claro, você que é inocente, que está abrindo os olhos agora ou ainda não abriu, não. Eu estou falando dos coniventes. Cristo não representa nada para você. E ele disse: caístes da graça. Você que voltou para a lei, caístes da graça. Quer dizer, você rejeitou o Calvário. Você é um algoz da cruz de Cristo. Versículo 5 ele disse: entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Versículo 6, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Quer dizer, em Cristo nenhum tipo de prisão tem valor. Nenhum tipo de obrigatoriedade tem valor. Ah, você é obrigado a isso. Nada disso. Não tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor. Então, a fé que há em você deve ligar você a Cristo por causa do amor que você tem por Ele. Do amor que você tem a Ele. E não por causa, por exemplo, de coisas materiais que você almeja. Versículo 7, ele disse: corrieis bem, Paulo falando. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quer dizer, vocês vinham bem, direitinho. Quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? O Evangelho. Aí no 8 ele diz: quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Quem ensina você a voltar para a lei antiga, quem ensina você a obrigatoriedade, quem te apavora, quem te aprisiona, quem te manipula, Paulo está falando aqui
que esse tipo de gente não procede daquele que te chamou. Quem te chamou? Foi uma instituição? Não, Cristo te chamou. Então quem tenta te manipular não procede de Cristo. Quem usa o terror emocional e psicológico para te prender dentro de uma instituição religiosa não procede de Cristo. No versículo 9, Paulo disse: sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E é assim que começa. Uma palavrinha, um jargãozinho, uma coisinha, e daqui a pouco a massa, que é a pessoa, está toda levedada, está tomada da religiosidade ao ponto de apontar o dedo para a própria família, de virar as costas para a própria família por causa da placa de uma igreja, por causa de uma religião. Versículo 10, ele disse: quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Então Paulo falou: olha, eu estou convencido de que você que está ouvindo isso não vai pensar de uma outra forma. De que você que está ouvindo o evangelho da graça, você entendeu que deve estar ligado a Cristo por amor. E não por barbanha, não por medo, não por terror emocional, psicológico. Não, de jeito nenhum. Aí ele fala: mas aquele que vos perturba, não está falando do diabo aqui não, tá? Aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Hoje os maiores perturbadores dos crentes são os líderes religiosos. Perturba e pede, e ameaça, e acusa, perturba de dia e de noite, ao ponto de casais não suportarem e até se separarem. Meus irmãos, siga a Cristo, mergulhe no Evangelho. Por isso que eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Não é porque eu quero inscritos no canal, não. Não é porque eu quero seguidores aqui no canal, não. Mas eu quero poder ajudar ao máximo de pessoas a se libertarem da prisão chamada instituição evangélica. Deus te abençoe. Que a bondade e misericórdia dele te acompanhe todos os dias de sua vida.